Muito bem, aqui estamos de novo após uma interrupção mais ou menos de um mês, e essa interrupção até foi motivada pelo fato de que eu estava fazendo exposições semelhantes a essa que faço aqui, nesse canal Panguila, eu estava fazendo em outros canais, né? Então achei que era desnecessário vir aqui fazer este nosso momento de conversa, mas agora vamos ter que fazer mesmo, porque é uma série de desafios da conjuntura econômica internacional em ligação com elementos políticos e elementos que são pós-pandêmicos. Portanto, no caso do Brasil, então é evidente que há produtos como o feijão e o arroz que nos últimos 6 meses têm registrado uma baixa nos preços. Apesar dessa baixa dos preços, os preços continuam altos, porque vem toda a herança daquela alta de 2020, 2021. E daqui para diante há dúvidas sobre como é que vai ser a safra do arroz e do feijão, porque muita gente, muitos camponeses, com dificuldade de venda, estão mudando as culturas de base que têm vindo tradicionalmente a produzir. Isso acontece muito, a produção agrícola que não tem saída, que não tem boa distribuição, naturalmente, na safra seguinte vai ser substituída. Mas isso no caso do Brasil, que é um país onde a taxa de inflação está um pouco acima de 11%, e onde o Banco Central, mais uma vez, subiu a taxa de juros, já estamos em 13,25%, e é claro que é uma taxa muito alta, e ao mesmo tempo acompanha o movimento internacional. Ora, o movimento internacional tem vindo a ser determinado pela alta da taxa de juros da Reserva Federal norte-americana, que agora, essa semana, subiu em 0,75%. Para os Estados Unidos, obviamente que é muito, desde 94 não fazia uma subida desse nível, e as bolsas se ressentiram. É uma semana que foi das piores nos últimos anos nas bolsas. O dólar tem se valorizado, e isso é que é um elemento também de considerar, o dólar tem se valorizado e o mercado de trabalho tem dado boa resposta à demanda de emprego. Portanto, estamos com uma crise que apresenta aspectos muito contraditórios e não aqueles aspectos clássicos que se estava habituado e, inclusive, que pode conduzir a uma crise que seja uma crise sui generis, uma crise original. No caso concreto dos Estados Unidos, há uma discussão que, inclusive, tem um componente político, que é realmente em função das eleições do midterm nos Estados Unidos. Joe Biden vai ou não manter sua maioria na Câmara dos Representantes, como é que vai ser a eleição para o Senado, e a nível das repercussões dos Estados Unidos no resto do mundo, temos de dois tipos. Em primeiro lugar, todos os outros estão acompanhando com alta na taxa de juros. Subiu a Inglaterra, subiu a Suíça, e o Banco Central Europeu ficou realmente numa sinuca assim meio feia, porque é difícil resolver o problema na medida em que os vários bancos centrais estão subindo as suas taxas de juros, bancos centrais membros da União Europeia, não o Banco Central da própria União Europeia, da zona euro, estão subindo as suas taxas, cada um de uma forma. E então o Banco Central Europeu tem agora aqui uma tarefa, e na reunião de governadores foi isso que decidiram, tem agora a tarefa de coordenar essas várias taxas de juros dentro do espaço da zona euro, porque senão as condições de crédito são melhores nos países do que nos outros. E a diferença seria mesmo norte-sul, uma vez mais, norte-sul dentro da zona euro. Agora, há um outro elemento grave para a Europa, é que a Europa é muito vulnerável do ponto de vista energético. Alguns colegas me dizem por vezes, ou dizem em postagens que fazem, que a Europa cometeu um grande erro em substituir, ou tentar substituir, ou trabalhar para substituir a Rússia como grande fornecedor energético pelos Estados Unidos. Vai se submeter à dominação norte-americana dessa forma. Eu penso que a Europa está numa situação em que tem que escolher entre a dominação russa e a dominação americana. No domínio energético está assim, porque um dos dois vai hegemonizar os mercados europeus, tal como eles estão configurados no momento. A possibilidade dos países da África do Norte, produtores de petróleo, poderem encaminhar petróleo para a Europa é uma possibilidade que existe, mas não preenche as necessidades europeias. E é claro que há uma série de mudanças que têm que ser feitas, inclusive a nível da navegação, portanto, o transporte de petróleo de mais longe, via marítima, obrigando a transformação nos portos. Os portos tinham sido transformados já no outro sentido, de trabalhar com pipelines e não exatamente só com a navegação, mas isso para o petróleo.
porque para o gás é muito complicado. E é muito complicado porque os dirigentes europeus, como de outros países do mundo, países latino-americanos, países africanos, consideraram que as soluções de energia renovável era algo muito bonitinho, feito por ambientalistas, mas que fica caro. E realmente a partida fica, a partir do investimento inicial é importante, mas depois ganha em autonomia. E a autonomia numa economia é algo que não tem preço. Dá sempre possibilidade de resistência às crises, e nós sabemos que qualquer sistema econômico, qualquer um, vive de crises episódicas, conjunturais, circunstanciais, de mais ou de menos tempo, mas vai ter crises. Então, para responder a isso, essa capacidade, essa flexibilidade em termos de mais ou menos autonomia, é obviamente um fator decisivo. Estamos então perante uma conjuntura que é caracterizada por esses elementos. Não vamos aqui fazer previsões de como é que as coisas vão andar, como é que não vão andar. Naturalmente que, em função da guerra na Ucrânia, algo pode mudar para pior, para melhor. Portanto, se essa guerra vai mesmo durar mais um ano, como pensa Boris Johnson, as coisas vão ficar, na Europa, vão ficar muito graves, porque a Europa, fazendo guerra econômica, ela vai ter estragos ela própria, na sua própria economia. Não há uma guerra sem isso, sem fazer sacrifícios, ninguém passa por uma guerra sem ter baixas. E é claro que esta opção europeia é uma opção que deve incluir, desde já, com a maior rapidez possível, a autonomização em termos de energias renováveis. Agora, nós temos esse mesmo problema aqui no Hemisfério Sul, seja na África, seja na América Latina, na América do Sul, sobretudo. O Brasil tem que acelerar os seus programas de produção de petróleo, de gás, portanto, ficar o mais autônomo possível. Tem, inclusive, que racionalizar a utilização de energia e do gás, isso depende da sociedade toda, mas a maior parte dos países africanos também. É um erro pensar na África como um grande produtor energético. Alguns países africanos, são produtores de energia, mas mesmo esses, por exemplo, são produtores de petróleo, mas o petróleo mais sofisticado, mais refinado, tem que ser importado, seja na Nigéria, seja em Angola, seja no Gabão, seja no Chad. Então, há esse problema. Bom, a África está nesse momento com alguns desafios nessa matéria. Mesmo os países produtores de petróleo são países que estão à beira de eleições, no caso concreto Angola, no caso concreto a Nigéria, e um outro que é um pequeno produtor de petróleo ainda, mas que já vai produzindo algum, que é o Quênia, também é o primeiro, aliás, que vai ter eleições logo no começo de agosto. A propósito disso, eu recebi há pouco uma pesquisa feita pela BBC, a gente tem sempre muita confiança nas fontes da BBC, apontando então para a opinião que tem os jovens da classe dos 18 a 24 anos sobre se os seus países estão andando na boa ou na má direção. Só Ruanda e Gana têm uma opinião favorável, portanto acima de 50%, dizendo que está na boa direção por parte da sua juventude. Os outros é um bloco de 12 países, salvo erro, e, por exemplo, no caso concreto de Moçambique, só 34% diz que está na boa direção, mas tem pior que isso. África do Sul, só 28% tem uma opinião favorável em relação ao futuro do encaminhamento político do país. Angola, só 24%. E a Nigéria, imaginem, 5% apenas.